Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham pela programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração dos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, PT, convocada pelo edital número 3 de 2025, e em atendimento à solicitação do nobre vereador Heber da Juntós, convidamos para compor a mesa e dirigir os trabalhos dessa cerimônia, representando neste ato o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos, o proponente e presidente neste ato, vereador Heber do Juntós. Convidamos para comporem a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. O presidente estadual do PT, deputado federal Kiko Seleguin. O presidente do PT Osasco, vereador da 11ª, 12ª legislatura e presidente da Câmara Municipal de Osasco no biênio 2011-2012, Aloísio Pinheiro. Do também aquele que foi vereador desta casa na 6ª, 7ª e 9ª legislaturas e prefeito de Osasco de 2005 a 2012, deputado estadual Emídio Pereira. O co-vereador Matheus de Oliveira Silva. E convidamos para secretariar os trabalhos, neste caso, neste ato, secretária DOC, a co-vereadora Gabriela de Souza Bueno. Convidamos ainda para a extensão da mesa diretora dos trabalhos, o vereador Emerson Osasco. E o também vereador desta casa da 7ª, 8ª, 9ª e 10ª legislaturas, deputado estadual 2007 a 2019, Marcos Martins. Os componentes da mesa diretora podem tomar seus assentos. Obrigado. Anunciamos a presença do vereador do município de Jandira, Fábio Betera, do vereador do município de Carapicuíba, professor Naldo, e do vereador do município de Embu das Artes, Uriel Biazin. Anunciamos a presença dos ex-vereadores dessa casa, vereador da 6ª, 10ª e 11ª legislaturas, Antônio Guimarães de Caldas, vereador da 12ª e 13ª legislaturas, João Góes. Da vereadora da 10ª e 12ª legislaturas, professora Mazé. Do vereador da 10ª legislatura, Roberto Trapp. Do vereador da 13ª legislatura, Valdir Roque. A partir desse momento, solicitamos que deixe as manifestações de aplauso para o final da leitura dos nomes. Neste momento, convidamos, ainda para fazer parte da extensão da mesa diretora dos trabalhos, o vereador da 6ª legislatura, presidente da Câmara dos Deputados, biênio 2003-2004, deputado federal de 1995 a 2014, João Paulo Cunha. A partir desse momento, então, solicitamos que deixe as manifestações de aplauso para o final da leitura dos nomes. Anunciamos a presença do presidente da 56ª subseção da OAB Osasco, doutor Alexandre Volpiani. Anunciamos a presença do ex-prefeito do município de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Anunciamos a presença da coordenadora da CUT, liderança do partido, professora Elisângela Calmon. Presença
da integrante do PT em Budas Artes, Rosângela. Presença da representante das mulheres da executiva do PT, Cida Cunha. Também agradecemos a presença da executiva do diretório do PT Osasco, Cleide Sirlene Correia, Eduardo Dias da Cunha, Gustavo Henrique da Silva, João Batista Alves da Silva, Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, Maria de Lourdes dos Santos, o Everton Rodrigues. E anunciamos também a presença do presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB Osasco, doutor Eric Perestrello. Também presença do vice-presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB, doutora Jeane Siqueira Moura Lima. Anunciamos a presença do coordenador do Sindicato dos Bancários de Osasco e Região, Wellington Prado. Presença do coordenador do Núcleo de Base e Combate, João Pedro Corabi da Silva. Do presidente da Associação Viva Quitaúna, Wagner Camaroto. Do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan, o Ratinho. Do presidente do SECOR, Sindicato dos Comerciários de Osasco, Luciano Pereira Leite. Representando a deputada estadual Márcia Li, do PT de São Paulo, Adão Marcos de Lima. Também líder do PT de Mauá e conselheira, gestora de saúde e delegada da saúde, titular de Sapopemba, Paola Bracho da Silva Mostarda. Anunciamos ainda a presença da jornalista Nancy Nasser. Façamos a saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos o senhor proponente e presidente desse ato, o nobre vereador Heber do Juntós, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta sessão solene. Heber. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes aqui da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino oficial da cidade de Osasco.
nossos olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Antes de chamar a nobre co-vereadora aqui, a Gabi do Juntós, eu gostaria de agradecer a toda a mesa diretora presente, ao Matheus e à própria Gabi, que eu já considero irmãos de luta, né? Como diz a Bíblia, tem amigos que são mais chegados do que os irmãos, né? Eu sou muito chegado aos meus irmãos, então considero iguais. Também agradecer a presença do nobre presidente do PT, que também já foi presidente dessa casa, vereador, senhor Aloysio Pinheiros.
do nosso nobre deputado estadual, que nos representa tão bem lá na Lesp, o Emídio de Souza, guerreiro aqui dessa cidade, que foi prefeito, e que se a gente tem um legado aqui para defender na cidade, é porque o senhor construiu esse legado aqui. Ao nosso nobre presidente, deputado federal, Kiko Seleguin, a razão pelo qual a gente está aqui hoje é que o Kiko, em algum momento, viu alguma coisa ali em mim que dava para ser trabalhada, né? E chamou para dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente é muito grato por isso, viu, Kiko? Ao nobre vereador, o Emerson Osasco, da nossa bancada, o Brasil da Esperança. Quantas lutas, né, Emerson? Mas estamos juntos aqui, vamos para cima. O nosso nobre, sempre deputado estadual, o Marcos Martins, que também já nos representou tão bem lá na Lesp, e também se a gente tem um legado a defender, porque o senhor construiu. E o queridíssimo, né, que eu brinco assim, não é que ele foi presidente da Câmara, ele foi presidente do Brasil. Senhor João Paulo Cunha, você sabe muito bem o carinho, a admiração que a gente tem por ti. Outro também que, se a gente defende um legado aqui em Osasco, foi porque você ajudou a construir. Se a gente está aqui, mais a Gabi, né? Por causa da Unifesp. Se a gente está aqui foi porque você construiu muito aqui nessa cidade, amou e ainda ama essa cidade, e tem um peso sobre nós aqui de conseguir representar o PT, sendo que quem veio antes de nós foi você, o Emídio, o Marcos, a Luísio, está aqui o Trape, Valdir Roque, João Góes, Mazé, o Nelsinho não pôde estar presente, né, mas mandou um abraço, a Rosa, e tantos outros quadros que construíram esse partido. Osasco, cidade de trabalho, e hoje a gente comemora aqui os 45 anos do Partido dos Trabalhadores. E muito dessa cidade, principalmente muito da periferia dessa cidade, foi construída aqui com a força dos nossos nobres ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-vereadores, ex-deputado estadual. E muito nos orgulha estar aqui hoje com a casa cheia para dizer que esse partido segue vivo, mais vivo do que nunca, com a presidência da República e que vai construir ainda muito nessa cidade. Dito isso, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do edital 3 de 2025 e das correspondências recebidas. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Obrigada, presidente, por me conceder a palavra. Bom, vamos lá. Edital número 3 de 2025. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve. Fica convocada, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene em comemoração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, PT, que será realizada no dia 17 de março de 2025, segunda-feira, às 19 horas, no Plenário Tiradentes, localizado na Avenida dos Autonomistas, número 2607, no centro, por solicitação do vereador Heber do Juntós. Publique-se e cientifique-se. Carmônio Gonçalves Bastos. Ofício número 5 de 2025, ao excelentíssimo senhor vereador Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Justificativa de ausência, sessão solene em comemoração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. Nobre vereador, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da sessão solene em comemoração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, proposta pelo nobre vereador Heber do Juntós. Infelizmente, não poderei participar deste ato em virtude de um compromisso anteriormente agendado. Aproveito o ensejo para parabenizar o homenageado e a todos os servidores responsáveis pela respectiva sessão solene. Respeitosamente, Josias Nascimento de Jesus, Josias da Juco, vereador. É o último, eu prometo. Ofício número 544, 2025. A Câmara Municipal de Osasco. Mandato coletivo Juntós PT, Partido dos Trabalhadores de Osasco. Heber Rocha Farias, Gabriela Bueno, Matheus Oliveira. A Associação Viva Quitaúna vem, através desse ofício, parabenizar os 45 anos do PT, através de políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida e o movimento MCMV Entidades,
maior programa habitacional da história deste país, onde o projeto residencial José Camaroto é fruto deste programa e atendeu 208 famílias de baixa renda em dezembro de 2018. As primeiras mudanças começaram a transformar a vida das famílias atendidas por essa entidade. A moradia é a porta de entrada para todos os direitos. É uma máxima que expressa a importância do acesso à moradia adequada para garantir outros direitos. Atenciosamente, Wagner Camaroto, presidente da Associação Viva Quitaúna. Perdão. Pode falar, presidente. Muito obrigado, nobre secretária. Também gostaria de agradecer a presença aqui do professor Naldo, vereador de Carapicuíba, do Betera, ali de Jandira, do Uriel Bianzini, de Embu das Artes, e da Rosângela, também de Embu das Artes. E gostaria também de agradecer a presença de toda a executiva do PT, né, de Osasco, em nome também que agradeço ao diretório do PT. Tem algumas pessoas que estão presentes aqui que me deixam um pouco emocionado. Monção, grande apoiador nosso. A Lívia, que está ali na plateia, que vai ser homenageada no mês que vem. A gente concedeu ali o título de Mulher Destaque de Osasco. Você sempre abrilhanta, né, os espaços que você participa. E eu gostaria de rapidamente agradecer, e aí eu vou falar bem rapidinho aqui os nomes, o Sebastião da Lâmpada, Jailson da Luz, professor Eduardo Dias, do Juntos por Nós, professora Gisele Lima, o Wellington Testa, Roberto Trapp, Wilson Barba, Valdir Roque, professora Elisângela Calmon, Nido Portal, filho do Fiapo, professora Luana, Alexandre Castilho, agora com elas, com a Zélia Lucas, o João Goss, a Cida Cunha, a professora Mazé e ao César Alemão, que foram os candidatos que disputaram a última eleição pelo PT, e é por causa deles que hoje a gente está aqui e o PT voltou para a Câmara e a gente pode ocupar esse espaço. E, é claro, também ao nosso nobre deputado que disputou a prefeitura, a essa missão que a gente sabe que não é fácil. Está aqui o nosso presidente da casa, o Carmônio Bastos. Estava esperando você descer para agradecer. O Carmônio, que já foi também filiado ao PT, ele está passando um tempinho no Podemos, já volta. Gente, o Carmônio, ele recebeu a gente aqui como um pai recebe o filho. Cumprimentar. E eu preciso agradecer de verdade aqui a recepção que ele nos deu e todo o espaço que ele está cedendo para a gente aqui na Câmara. Realmente algo que a gente não esperava e que foi uma grata surpresa. Dito isso, eu convido ao nobre co-vereador Matheus Oliveira para fazer o uso da palavra na tribuna. Você tem, Matheus, 3 minutos. Deixa eu baixar o microfone aqui. Boa noite a todos. Boa noite à mesa executiva, certo? Mesa diretora, perdão. Boa noite a todos que estão aqui na plenária. Obrigado pela palavra, nobre presidente. Eu vim aqui fazer um discurso de celebração, porque a gente está aqui para celebrar os 45 anos do PT, não só em Osasco, mas no Brasil também. São 4 décadas e meia de muita resistência, muitas conquistas e muitos desafios. E sempre com um compromisso inegociável com a democracia e, acima de tudo, com a justiça social. O PT nasceu da luta, a partir do sonho de construir um Brasil mais justo. O PT nasceu no chão das fábricas, nasceu nos sindicatos, nasceu nos movimentos sociais por moradia. Ele nasceu na vontade de cada cidadão de fazer a nossa cidade e o nosso país prosperar, não só para os mais ricos, mas para os mais pobres também. E a gente não pode fazer essa celebração olhando apenas para o passado. A gente tem que sentar aqui com muita calma e olhar para os próximos 45 anos. A gente, obviamente, é muito grato a todos que contribuíram com a construção desse partido. E aqui eu estou falando de todos os ex-vereadores, de todos os ex-deputados estaduais e federais,
Aliás, sempre vereadores, né, e sempre deputados estaduais e federais, o nosso sempre prefeito. Eu estou falando aqui da Mazé, eu estou falando aqui do João Góes, do Trape, estou falando do Marcos Martins, do Valdir Roque, do Guimarães, do Emídio, da Rosa e de tantos outros nomes que passaram pelo nosso partido, e é graças a eles, que construíram essa história lá no passado e seguem construindo até hoje, que a gente está aqui. Eles têm muito, mas muito, o que nos ensinar. E a gente também tem muito o que contribuir para a construção do PT, não só em Osasco, mas a nível nacional. A juventude ela tem um papel crucial nessa construção. A juventude ela existe para que o partido se perpetue. A gente aprende muito com quem passou por aqui, com quem ainda está aqui, mas a gente também está aqui para conseguir ajudar a construir um diálogo novo com a sociedade, para atualizar muitas vezes o nosso discurso e, claro, não ignorando todos os ensinamentos que todo mundo tem para passar. Quando a gente fala em renovação, a gente não fala necessariamente em uma renovação etária. A gente quer fazer uma renovação conjunta, porque um partido ele não vai se perpetuar com apenas uma geração, com 2 gerações. A gente precisa fazer uma integração entre as nossas gerações. A gente precisa manter um diálogo constante para que a gente consiga continuar atuando aqui na nossa cidade. E é assim que a gente vai continuar construindo uma sociedade mais justa. É com essa comunicação, é com essa história que a gente vai conseguir cada vez mais abrir o nosso partido para a sociedade. E nesses 45 anos de história, foi isso que o PT sempre fez. O PT ele sempre se renovou. E o PT ele sempre teve muito respeito à história de todos os quadros que passaram por esse partido, seja pela Câmara dos Vereadores ou seja fora. Porque a gente tem uma executiva que nos ajuda a tomar decisões também. E é graças a eles que a gente consegue sempre estar trabalhando alinhados com a nossa sociedade e alinhados com os nossos eleitores, e com os eleitores do partido, porque aqui na Câmara a gente não representa só quem votou na gente. A gente representa quem acreditou e quem votou em um ideal, que é o ideal que o Partido dos Trabalhadores sempre perdurou na sociedade. Porque foi o voto de todos aqui, muitos deles presentes aqui nessa sala, que conseguiu fazer com que a gente conseguisse alcançar essa linha de chegada nessa escalada, que foi muito difícil. Fazer campanha é difícil, todo mundo aqui sabe que é. Mas é graças a esse diálogo constante, essa construção constante, que a gente consegue sempre estar aqui. E eu não podia falar de juventude sem mencionar os membros da juventude que estão aqui. A gente tem o Tom, Piffer, a gente tem Laina, e muitos outros nomes que ajudaram nesses últimos meses a reconstruir a juventude do nosso partido para fazer com que ela tenha capilaridade na sociedade. E eu acho que esse é o nosso objetivo mesmo. Osasco não tem rejeição ao PT. Osasco quer votar no PT. E nessas eleições a gente percebeu isso da melhor forma possível. E é por isso que a gente sempre se coloca à disposição do partido e de todos os quadros pelos quais a gente tem o máximo de respeito possível. A gente quer construir junto com vocês. A gente quer construir um partido para a sociedade, não para nós. E eu creio que seja o mesmo que vocês querem. Vocês sempre se colocam dessa forma para nós e a gente está se colocando aqui oficialmente à disposição de vocês, assim como a gente se coloca à disposição da sociedade. Então, eu estou aqui para agradecer a oportunidade que o partido deu para o Coletivo Juntós, para que a gente conseguisse ser candidato e percorrer essa corrida. Éramos caras novas, né? Eu acho que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, nem a gente sabia, para falar a verdade, mas acabou que deu certo. Mas só deu certo por conta de todo esse diálogo que a gente veio construindo, que a gente pretende construir daqui para frente. Um partido se constrói com união, e um partido se constrói com reconstrução. E, para falar a verdade, reconstrução não é uma coisa que o PT de Osasco precisa, porque eu vejo que a gente tem uma estrutura muito sólida aqui. A gente só precisa se reapresentar para a sociedade. E todos aqui têm muito, muito, muito potencial para isso. Bom, pessoal, e essa é a minha mensagem. A gente está aqui para celebrar, a gente está aqui para olhar para frente. E a gente tem que olhar para frente sempre respeitando o que passou e sempre trazendo tudo de bom que teve na história do partido para que a gente consiga sempre fazer aí uma corrida graciosa e muito competente. Obrigado pelo espaço.
Muito obrigado, Matheus. Aí, ó, achamos a campainha, viu? Aí, ó. Eu gostaria também de agradecer as entidades presentes, a OAB, no nome do nosso presidente aqui da OAB, o Alexandre, e também a CUT, né, no nome aqui tanto do Edson, e já chamar a professora Elisângela Calmon, coordenadora da CUT, grande liderança aqui no nosso partido, para fazer uso da palavra e nos dar... Ai, sou baixinha, tem que baixar bastante aqui o microfone. Boa noite a todos presentes. Boa noite à mesa. Gente, é muita alegria a gente estar aqui hoje, né? Eu tenho muito orgulho desse partido. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou petista, que eu acho que a gente tem que estampar isso para todo mundo. Nas minhas redes sociais, eu sou Elisângela Calmon 13, porque o 13 eu arrasto ele para onde eu estou. Eu quero aqui falar em nome do sindicalista da região. Eu sou coordenadora da CUT de Osasco Região. E eu quero dizer que nós estamos pode contar conosco para tudo que esse mandato precisar. A gente está junto. Nós temos aqui o 1º de maio, que nós vamos conversar, vamos mobilizar, fazer uma festa nessa cidade, porque a gente tem que mostrar a nossa cara e fazer a nossa luta e chamar os trabalhadores, principalmente agora no que se refere ao 6x1, que é uma pauta importantíssima para nós, do sindicato, para nós do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer a palavra, né? Muito obrigado. Eu agradecer a todo mundo aqui, ao deputado Emídio, né, Emídio, que está numa luta com a gente na questão da educação, que eu também sou professora. Muito obrigada, Emídio, pelo projeto de lei que você fez, da climatização das escolas, que é urgente. Graças a Deus, agora, o governador do Estado tem 10 dias para poder falar como é que ele vai fazer para a gente poder ter um pinguinho de dignidade dentro da sala de aula. Muito obrigada por essa luta e por todas as outras que a gente sempre conta com você e a gente consegue alcançar os objetivos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Gostaria também de citar aqui a presença de fundadores do partido, o nobre Zé Pedro, o Benedito Mariano e também o Roque Aparecido. Muito obrigado, viu, pela contribuição que vocês deram por esse partido e por essa cidade. Dito isso, gostaria de convidar aqui, para falar em nome dos vereadores aqui da região, o nobre vereador Uriel Bianzin, lá de Budas das Artes. Uriel, você tem 3 minutos. Três, né? Deixa comigo. Primeiramente, uma boa noite a todos e todas. Fazer uns agradecimentos especiais aos deputados, presidente do nosso partido, Kiko, ao Emídio, aos sempre deputados Marcos Martins, João Paulo Cunha. Estavam conversando, né, João Paulo? Militou muito com meu pai, tem grande contribuição lá em Bu. Aos meus amigos Heber, Matheus, Gabi, do Coletivo Juntós, vereadores Emerson, Osasco e o presidente Carmônio. É uma felicidade estar aqui hoje, inclusive com a nossa direção, o presidente Aloísio, ao coordenador da nossa macro, Valdir Roque. Eu acho que hoje um dia muito feliz e um ano muito importante para toda a nossa região e de celebração, né? Eu, como muitos aqui, sou fruto das políticas públicas do PT, tenho uma família que sempre militou dentro do PT e tenho muito orgulho disso. Eu sou mais um jovem que, através das políticas públicas, sou um jovem que sempre estudou em escola pública e pôde acessar uma universidade federal através de políticas do PT. Hoje sou formado em economia e cursei um cursinho popular lá em Budas das Artes durante as gestões do PT na cidade, que foram fundamentais para a trajetória. E hoje, estava até conversando com o Heber esses dias, acho que a gente, a partir do ano de 2024, quando temos êxito na eleição, começamos a retomar e buscar um espaço que tem que ser nosso. Estamos numa região que não rejeita o PT, uma região que vota no PT, inclusive nas eleições, onde muitas vezes nós perdemos para governador, onde nós perdemos lá em 2018 para presidente, e a nossa região dá esse recado. Então, acho que precisamos continuar nessa luta, aumentando as nossas bancadas
reelegendo prefeitos e continuando com a nossa luta junto com Lula para reelegê-lo em 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador. O Kiko falou que ele já estava mais acostumado, é verdade. Ó. Eu também gostaria aqui de citar a presença, a gente falou de alguns companheiros homens que construíram o partido, e está aqui conosco a Rosa Eleutério, que também faz parte do Mondefac, e eu acredito que ela seja unânime no partido, né? Dito isso, chamar aqui para dar uma rápida saudação o nobre, sempre vereador e também coordenador da Macro, vereador da 13ª legislatura, Valdir Roque. Boa noite, companheiros e companheiras, meu presidente Heber, Juntós. Quero saudar todo mundo aqui. Mas você sabe que eu estou tão feliz nesses 45 anos, porque é o Partido dos Trabalhadores, e vocês são fundamentais, que trouxe a construção da democracia nesse país, que fez inclusão social. É esse partido que que fortaleceu o SUS. É esse partido que fez habitação através de Minha Casa Minha Vida, que trouxe o ProUni, que fez a Universidade Federal. É esse partido que trouxe dignidade para o povo nordestino na transposição do Rio São Francisco. É esse partido que trouxe homens e mulheres, vereadores da periferia, parlamentares que ajudaram a fortalecer esse partido, fortalecer esse país, que são 350 anos de escravidão, de ditadura, de exploração, mas nossa democracia ainda é frágil e precisa fortalecer. E nesses 45 dias que nós comemoramos, são 45 dias que nós somos vitoriosos, parlamentares ou não, mas principalmente os militantes que estão aqui e os que estão fora, mas também os que caíram desde os 80. Porque o nosso partido é forte, o que nós precisamos é perdoar, construir e fortalecer, porque o povo quer nós. Viva o PT! O Valdir, ele é sensacional. Eu gostaria também de convidar aqui a nobre, sempre vereadora, que foi vereadora da 10ª e da 12ª legislatura, também que foi secretária da Educação, professora Mazé. Sempre cito ela aqui falando, tudo passa pela educação. 13ª. Estava anotado errado. Boa noite a todas, todos. Cumprimentar a mesa toda, em nome da única mulher que está presente, que eu espero que na próxima eleição seja ela a própria vereadora. Já fica aqui os meus votos de felicidade. Tá? Eu vou tentar falar em 3 minutos, tá? Mas, por favor, considere uma... O Emílio está na campainha aqui. Ó. Ô, prefeito, faz favor, hein? Tem um filme que eu sugiro que todos assistam, é um filme de 2013, tá? De um cineasta brasileiro, Luiz Bolognese, chamado Uma História de Amor e Fúria, tá? Que conta na animação momentos super importantes de resistência do povo brasileiro a toda a exploração, a toda a violência. Tá? E uma frase que ele dizia, que acho que o Matheus mencionou, ainda que de outra maneira, que é: viver sem conhecer o passado é caminhar no escuro. Tá? E o passado não deve servir apenas como bons tempos, bons tempos. Tudo que já passou vira bom tempo, né, gente? Porque já passou, a gente conseguiu vencer, então ele, né, virou bom tempo já. Mas é aprender realmente com ele. E, nesse sentido, eu queria ler o primeiro parágrafo do manifesto de fundação do nosso partido, que está lá na entrada para quem quiser ver. Assinado em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, tá, e publicado no Diário Oficial da União. Tá? O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la, porque compreende que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas próprias mãos ou não virá.
É isso que os 40 anos do PT têm feito. Tem buscado conquistar a democracia pelas próprias mãos dos trabalhadores. E quando o PT começa, a gente começa lá atrás. A rigor é bem antes, né? A luta dos trabalhadores é muito, muito, muito antes. Acho que desde o primeiro opressor, né? Mas, quando começa aqui, a gente começa a ter as nossas utopias. O Valdir mencionou muitas utopias que nós conquistamos. Tá? A transposição do Rio, Minha Casa Minha Vida, a carta do Associação Quitaúna, está sempre presente, tá? As universidades, tudo isso eram utopias há 40, 50 anos atrás. Pois nós vencemos todas essas utopias. Em Osasco, como é que a gente venceu essas utopias? Como é que a gente conquistou? Com representantes nesta casa, todos oriundos de fortes, poderosos movimentos sociais. Vamos lembrar da Sônia Rainho, movimento de moradia? Tá? Vamos lembrar até mesmo do Didi, que saiu, tá? Mas era movimento de moradia. Tá? Vamos lembrar de Rosa Lopes, de Guimarães, de Aloísio, de Pracidelli, de João Góes, e de mim mesma, que saímos de movimento sindical. Tá? Vamos lembrar de Valdir Roque, que saiu da organização do partido, conforme disse o presidente, né, sempre animador. Vamos lembrar do Marcos Martins, com a sua incessante até a vitória luta para recuperar, né, valorizar. Eu até esqueci a palavra, todo mundo entendeu, porque a luta do Marcos Martins é conhecida no Brasil todo, né, Marcos? É a questão dos amiantos, mas de serem não é valorizados. Bom, enfim, que reconheçam que eles dançaram e que eles têm direito. Eu não sei se eu esqueci de alguém. Tem a Rosa Lopes, o João Paulo, que abandona Osasco para construir o partido nacionalmente. Tá? O Emídio, que volta para Osasco como prefeito. O Aloísio, que, no movimento, inclusive ligado à questão da igreja, um movimento super importante no momento em que nós vivíamos lá. O Roberto Trapp, ligado à questão também, saindo de um grupo de jovens da Igreja Católica. O Rubinho, que nos deixou, o Enos Amorina, que nos deixou, o Didi, que nos deixou, mas, enfim, saímos... O Valmir Pracidelli, que eu esqueci, meu Deus do céu, está o nome dele aqui. Tá? Falei? É, o Valmir, que também ajuda a construir o partido. Enfim, e para nós, notadamente para vocês que ocupam aqui, as utopias são outras, mas também possíveis de serem alcançadas. Por exemplo, a grande utopia do momento, para que a gente consiga vivenciar a nossa humanidade, é o fim da escala 6x1, que já foi mencionado aqui, tá? Com a redução da jornada. Como é que a gente vai ter humanidade? É isso aí, gente. Como é que a gente vai ter humanidade, tá, se nós não temos o tempo para refletir, para conviver, para pensar, para conversar com os botões, para conversar com os deuses ou as deusas, como diz a minha amiga Luana, que tem todo o nosso afeto, tá? É a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. O Lula já se comprometeu. Nós temos que ajudar o Lula a realizar, porque ele quer realizar, mas só vai realizar se a gente estiver na rua ajudando ele, senão não vão deixar. Estou terminando, tem mais 3 só. Tá? Taxação das grandes fortunas. Não acabará a exploração se a gente não taxar as grandes fortunas, as remessas de lucro. Não dará certo. Tá? Em Osasco, eu acho que a gente precisa lutar por auditoria das contas públicas do município, porque tem grana para chuchu que a gente não sabe muito bem onde foi. Tá? E, por fim, sem anistia. Não dá para construir um país que a gente não tenha sem anistia. E eu termino, presidente, só com mais uma frase do manifesto. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente
os direitos dos cidadãos e pela democracia da sociedade em todos os níveis. Uma construção de uma sociedade onde não haja explorados nem exploradores. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o Partido das Trabalhadoras. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Mazé. Gostaria também de chamar para fazer o uso da tribuna o nobre vereador Emerson Osasco. O vereador tem 3 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui a mesa diretora, Gabi, que está elegantíssima. Quero saudar o presidente, o Weber do Juntos, que propôs essa linda homenagem ao grande Partido dos Trabalhadores. Matheus, que os 3 juntos formam Juntos nessa casa, uma importante força política que vem trazendo a cara do povo para dentro dessa casa. Saudar o sempre prefeito dessa cidade, Emídio. Quem aqui não se lembra que o Emídio mudou a cara dessa cidade, urbanizando as comunidades? E eu, que sou oriundo da Zona Norte, onde o Emídio teve uma grande e efetiva força mudando as habitações da nossa região. Emídio, obrigado por tudo que fez pela nossa cidade. Nosso presidente Aloísio, né, eu fico muito honrado quando eu vejo a foto dele lá na galeria dos presidentes. Aloísio, obrigado pela sua contribuição. Marcos Martins, que hoje eu falei para ele que eu tive a honra de conhecê-lo, muito prazer em conhecê-lo, porque eu sou uma pessoa que veio fora da política, estou na política há apenas 4 anos e ainda estou conhecendo muita gente. O nosso presidente Carmônio Bastos dessa casa, um cara que teve a oportunidade, né, eu acho que o prazer de ser filiado do Partido dos Trabalhadores. Eu quase fui em 2016, quando faltou 300 votos para mim ser eleito. Em 2020 também quase eu era eleito pelo PT, se outros partidos não tivessem me convidado. Uma honra que o senhor teve, presidente, dizer que o trabalho que o senhor faz aqui nessa casa é incrível. Sou seu fã, seu amigo e tenho muito orgulho do senhor. Saudar o nobre deputado, presidente estadual do PT, Kiko Seleghini, que juntamente aqui com esse mandato muito combatente do Juntos, enviou importantes emendas para a nossa cidade, que vai mudar a educação aqui da nossa cidade. Muito obrigado, Kiko. Osasco precisa de você. E saudar o único osasquense que foi presidente do nosso país, João Paulo, um prazer conhecê-lo também, viu? Cara, você é uma lenda, uma referência para a nossa cidade, muito orgulho em conhecê-lo. Quero saudar todos que estão aqui no plenário, na figura da Rosângela, que fez uma campanha incrível em Bu. Eu, igual falei ali para ela, eu estava tecendo elogios, porque a sua campanha foi maravilhosa, me emocionou, e eu torci muito para que você ganhasse. Quero saudar todos que estão aqui assistindo, na figura do João Batista, meu presidente do PCdoB aqui na cidade de Osasco, sindicalista, trabalhador. Saudar todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Gente, só para finalizar aqui a minha fala, quero dizer o quanto o PT agregou na minha vida, porque foi o PT que me trouxe para a política. Em 2016, eu fui para a rua para lutar e defender o mandato da Dilma, porque ela jamais merecia ter tomado aquele golpe. Todo brasileiro sabe que foi golpe, e todo brasileiro sabe por que aquilo aconteceu. Por causa que eles têm pavor do pobre, usufruindo dos locais de acesso, que tanto foi negado. E o Partido dos Trabalhadores foi quem contribuiu para que o pobre tivesse ascensão, que tirou milhares de brasileiros da linha da pobreza, que tirou milhares de brasileiros do mapa da fome, que trouxe dignidade ao povo brasileiro, através do nosso presidente Lula, através de todo o Partido dos Trabalhadores. Eu sou muito grato desse partido tão necessário existir, ter 45 anos, e torço para que tenha 100, 200, 300, quanto mais vierem, porque o Brasil precisa de vocês. E sabe por que eles mentem sobre o PT? Sabe por que eles mentem sobre nós? Porque somos nós a única ferramenta de transformação social que traz dignidade para esse povo. Viva o PT, viva o povo brasileiro. Muito obrigado, nobre vereador. Em nome do Emerson também queria agradecer aqui ao PV, o Partido Verde, e ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que fazem parte também aqui da federação, a Federação Brasil da Esperança.
Bom, eu não vou ter coragem de falar que ele tem 3 minutos, porque ele merece muito mais. Mas eu gostaria de chamar aqui o nobre, sempre deputado Marcos Martins, para dar uma saudação aqui para nós. O senhor pode fazer uso da tribuna. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir licença à mesa de não mencionar a todos. E no varejo e no atacado, todos sintam-se cumprimentados e nunca se esqueçam que não foi lembrado. Vocês sabem da importância de ter ferramentas, ter espaço para enfrentar e superar os problemas que a gente tem. Um deles é um partido. E nós criamos um partido desde a fundação, né? Nós ajudamos, participei da fundação do PT, onde a gente fazia as fichas de filiações provisórias, depois voltava novamente nas casas, nas residências, nas cidades vizinhas que nós ajudamos, para refiliar os militantes para essa ferramenta de luta. E durante esses 45 anos, passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, fomos acusados de todo quanto é tipo de acusação você pode imaginar, chamaram de baldeneiro, tinha um deputado, Bolsonaro, se eu não me engano, como é que era o nome dele? Bonance, que falava que ia acabar com essa raça. Então, enfrentamos problemas os mais variados. Um partido que nasceu pequeno, mas lutando. Lutando por justiça, por igualdade, por transformações dos direitos do povo brasileiro, que nós perdemos muitos com o golpe, ou os golpes que já tivemos no Brasil, mas o país continua de pé. O PT continua de cabeça erguida, com todas as acusações e problemas que nós enfrentamos. O PT, 45 anos, mas enfrentou toda essa sorte de pressão, repressão, prisões, ameaças de todo tipo de sorte e até de mortes. Mas o PT está vivo e continuará por muitos anos. Um grande abraço a todos e viva o PT e seus militantes. Muito obrigado. Você vê como que, Marcos, como que a luta atravessa gerações. O bisavô do Mateus, o nome dele está naquele memorial do amianto, que foi uma luta do Senhor. Então você vê que é isso, são os trabalhadores unidos e a luta é sempre. Obrigado, viu? Bom, o bisavô. Gostaria de chamar aqui também, para fazer uso da palavra, o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Osasco, vereador da 10ª, 11ª e 12ª, salvo resguardo, ou 13ª legislatura, presidente da Câmara Municipal no biênio de 2011 e 2012, o nobre, sempre vereador Aloysio Pinheiro. Ó, o senhor tem 3 minutos. Eu quero inicialmente desejar uma boa noite a todos, todas. Boa noite. Olha, não tem ninguém dormindo não, viu? Cumprimentar a mesa diretora aqui dos trabalhos, iniciando pelo presidente desta sessão solene, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro Heber Farias, que compõe o nosso mandato, o mandato do PT, coletivo aqui na casa, junto com a companheira Gabriela, Gabi, e também o nosso arquiteto Mateus. O Mateus está com uma missão, vídeo difícil, ele vai fazer um projeto para a gente recuperar a sede do PT, a parte estrutural, com pouco dinheiro, e para a sede ficar nova. Não sei como é que ele vai fazer isso. Cumprimentar o nosso presidente estadual do PT, nosso deputado federal, Kiko Seleguin, agradecer a presença dele aqui na nossa cidade. Já vou fazer um convite para ele, estender para todos.
no próximo dia 29, é o último sábado desse mês, o PT vai continuar as comemorações. Vai ser ali, no sindicato que está presente aqui, o seu presidente Ratinho, o Gilberto Almaden, e também o secretário-geral, o João Batista, que é ao mesmo tempo presidente do PCdoB, que já aproveito para cumprimentar aí os partidos aqui presentes e cumprimentar também as lideranças sindicais que aqui estão, os nossos colegas vereadores de outras cidades, que fizeram questão de vir prestigiar esse evento, que eu considero extremamente importante. Então, o convite para o último sábado do mês, dia 29, a partir das 15 horas, ali na rua Erasmo Braga, número 307, em Presidente Altino. Nós vamos lá no Sindicato do Ratinho, do João Batista, continuar as homenagens. Então, eu gostaria de deixar o convite extensivo a todos e a todas, e estou olhando bem para o rosto de todo mundo aqui para poder reencontrá-los lá, tá bom? Cumprimentar os vereadores aqui da casa, o Emerson, do PCdoB, a gente já se conhece há um bom tempo, o Marcos Martins, né, que já foi vereador, já foi deputado, já fez bastante aí pelo Estado, pela cidade, e vai fazer mais ainda, porque a luta não para, a luta não encerra, né, Marcos? Cumprimentar o João Paulo, nosso sempre deputado, um grande amigo, um grande companheiro, e cumprimentar aqui o deputado estadual, ex-prefeito, ex-vereador dessa casa, o nosso amigo e companheiro Emílio de Souza. Também cumprimentar e agradecer o presidente aqui da casa, o Carmônio, que cedeu aqui de forma bastante... Aliás, ele é muito gentil, não é a primeira vez que a gente ocupa, o PT ocupa espaço aqui da Câmara, onde o Carmônio é o presidente. Nós estivemos aqui, me comentava, aqui para poder fazer uma fala de opção da escolha do nosso candidato, que foi exatamente o Emílio, nas eleições do ano passado para prefeito da cidade. Mas eu quero rapidamente aqui dizer que eu quero agradecer, cumprimentar toda a executiva do nosso partido. Uma coisa é certa, né, Valdir? Ninguém faz nada sozinho. Então, você veja, um partido só pode ser dirigido por um coletivo. Então, nós temos uma estrutura que traz uma executiva composta pela Márcia Oliveira, nossa vice-presidenta, está aqui presente, a Lourdes Santos, que é a nossa secretária de organização, o Batista, que é o nosso secretário de finanças, o professor Eduardo Dias, de formação política, a Cleide Correia, nossa secretária de movimentos populares, está aqui conosco, também a Cida Cunha, relações institucionais, está aqui conosco o Tom, que compõe a nossa executiva, representando a juventude do PT, Secretaria de Juventude, o João Góes, Comunicação, e o Gustavo Gudobello, ele gosta de ser conhecido assim, chamado, que é o nosso secretário-geral. Eu quero agradecer também todo o nosso diretório, não dá para nominar todos, são 44 membros efetivos, homens e mulheres, mas cumprimentar de forma muito carinhosa e especial a militância do PT. Porque sem a militância do PT, nós não teríamos um partido aguerrido, um partido que vem na luta com dor, com sofrimento, com lágrimas, de forma intrínseca, sem deixar aquele que não tem voz e deixar aquele que precisa de um braço estendido. O PT vem fazendo isso ao longo de 45 anos, graças à nossa militância. E a militância ela é necessária e importante. Não existe nada sem a militância estar presente. Assim como eu sonho, e vai dar certo, que no próximo encontro que nós vamos fazer, em 6 de julho, vai ter renovação da direção do PT. Isso que disse o Matheus aqui, Matheus, é o que mais nós estamos fazendo, torcendo e trabalhando para esse encontro de gerações. E não mudança geracional, que são duas coisas distintas. Que a gente quer que a juventude se apodere do partido. Ela assuma o partido. Ela precisa tomar o partido. E nós queremos isso, e nós já temos alguns jovens, principalmente mulheres, na Secretaria de Juventude, trabalhando para isso. E a gente quer aproveitar e pedir aqui que elas possam fazer parte, toda a juventude do PT, fazer parte da próxima chapa. Não sei se vai ter 1, 2 ou 3, mas é extremamente necessário esse entrosamento das pessoas mais novas com aquelas que já trazem experiência. E dizer ainda que é necessário que a gente realmente reconheça o legado do PT. Porque o PT, com 45 anos, ele fez uma opção preferencial. O PT tem lado.
O PT é para governar para aquele que mais precisa. Não é para encher a barriga daqueles que já estão com a barriga cheia. É para dar vez, é para dar oportunidade, como o Lula, o nosso presidente, a liderança maior do nosso partido, sempre fala, a questão da oportunidade, Rosângela. Se não der oportunidade, como é que você vai mudar alguma coisa? E nós temos visto o esforço do presidente da República, do nosso partido, nessa constante e necessária mudança, que é garantir que a pessoa tenha uma alimentação completa. É o mínimo que eu acho que um país deve ter. Alimentação, moradia, transporte, segurança e educação, principalmente educação. O Lula é o presidente da República, já passou para a história como, todas as vezes que ele está na presidência, o que mais investiu na educação. Por quê? Porque ele sabe que sem educação você não consegue avançar, não consegue evoluir. O ser humano, ele fica com dificuldade de fazer qualquer coisa quando ele não consegue ter oportunidade de fazer, estudar, enfim, e ter uma formação. Então, eu quero reconhecer no Lula o que é exatamente o PT em todos nós, dessa luta intensa que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo para poder garantir que quem tem voz, passa a ter voz. E o sujeito da história seja exatamente aqueles que mais precisam de uma sociedade que todo dia a gente não suporta mais, um país que é um celeiro do mundo, as pessoas passarem fome. Isso não pode. Por isso o governo continua trabalhando forte e firme, o nosso governo, para que isso não aconteça mais. Assim como nós também, quero dar uma palavra aqui, em nome do PT, que nós também não gostamos do que vem acontecendo, da estupidez, da brutalidade, da violência do homem contra a mulher, o chamado feminicídio. Nós não podemos permitir isso. Já passou da hora dessas coisas cessarem. É uma estatística vergonhosa. O Brasil está nos primeiros lugares, como o país que mais mulher, lésbicas, gays, enfim, são assassinados. E nós precisamos fazer esse debate para que essa sociedade seja melhor. E, por fim, eu quero dizer que nós fizemos uma frase que resume bem o que é o PT nessa faixa. O PT, o que ele faz? Há 45 anos, ele nasceu na luta dos trabalhadores para organizar a luta, e ele nasceu para lutar o tempo todo por democracia e direitos. E é isso que é o PT. E é assim que ele vai continuar, e o convite está aberto. Você, que não está em nenhum partido ainda, e que tem esse compromisso com a democracia e com os direitos, venha se somar a nós. E não esqueça, próximo dia 29, a gente quer se encontrar no Metalúrgico, e viva o PT! E viva o PT! Viva o Valdir Roque da Macro! Muito obrigado, presidente. Ó, o Emídio, ele tá muito bem aqui na campanha. Eu gostaria, ótimo secretário. Eu gostaria de reforçar aqui um viva para a juventude do PT, no nome da Laina, no nome de Piffer, Matheus, Gabi. Eu já estou com meus 29 anos, eu estou saindo da juventude, né? Mas enquanto ainda jovem, a gente conseguiu construir algo muito relevante aqui dentro do PT, também do Gudo Bella e do nobre secretário Tom, e também do nosso secretário aqui da Macro, João Alberto. Não, João Góes não, João Góes. A juventude do partido tem muito a aprender nessa troca geracional. E como um jovem, ainda jovem, daqui a pouco não mais, né? Mas ainda jovem, eu queria dizer que a juventude, mais do que tem muito a aprender, ela quer aprender e precisa de espaço dentro do partido para que isso aconteça. Bom, dito isso, aí eu não vou falar de tempo, porque aí vai ficar ruim para mim. Mas eu gostaria de convidar aqui o nobre, que já foi vereador, não foi eu que escrevi, viu? Entregaram sua idade aqui, da 6ª legislatura, deputado federal de 95 a 2014, presidente da Câmara dos Deputados no biênio de 2003 e 2004, o nobre, sempre deputado federal, João Paulo Cunha, para fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Estou destreinado aqui, mas na minha época não tinha isso aqui, não. Era um negócio mais assim de pé aqui.
Mas eu aprendi a falar rápido, sabe, aqui. Cheguei aqui meio assim e tal, meio bambeando as pernas, mas fui aprumando e aguentei firme. Até na porrada saí aqui, viu? Mas hoje já passou, né? Eu já estou velho. Hoje, se eu for, eu tenho direito para eu estar tudo idoso já. Mas quero saudar o Heber, que fez a solicitação dessa sessão, mas também saudar o nosso camarada Carmônio, que é o presidente da Câmara, no nome dele, saudar todos os vereadores presentes, entre eles o Emerson de Osasco. Emerson, que é um prazer. E quem divide o mandato aqui é a Gabi, né, e o Matheus. Parabéns para vocês. Obrigado, Heber, pelo convite, e eu agradeço demais. E também saudar nosso presidente Kiko, nosso deputado federal, deputado estadual Emílio de Souza, nosso companheiro, Aloysio Pinheiro, Marcos Martins, sempre deputado. Todo mundo que está aqui, eu fiquei meio com vontade de fazer igual o Marcos. Sinta todo mundo cumprimentado aqui, mas é tentado a falar, porque a história ela também é feita por pessoas, né? Não é uma coisa abstrata, ela tem um pouco de realidade, né? Então, tem gente que pega esse bastão da história, ele vai construindo a história continua e ele vai passando aquela experiência, aquele conhecimento para outras pessoas que virão. Então, é assim que tem o nosso camarada João Góes, Mazé, a Guimarães, que foram vereadores, Trapp, que foram vereadores aqui, que eu estou vendo, né? Foram vereadores, né? Aí, Valdir Roque, que o Valdir Roque é especial, é tanta coisa, né? Então, e os nossos vereadores de outra cidade, estou vendo o Fábio aqui, lá de Jandira, o nosso Naldo de Carapicuíba, sempre animado, né? A Uriel de Embu, que eu conheci o pai dele, a avó dele, para vocês terem ideia, né? Então, a Rosângela, né, que foi nossa vereadora lá combativa, o saudar o Volpiani, presidente da Ordem aqui, prazer, e todos que estão aqui. Eu acho, gente, assim, a história de um partido ela é contextualizada num tempo histórico, né? Então, veja, o PT não iniciou a luta dos trabalhadores e do povo. O PT surgiu num determinado período da história do Brasil. Antes, nós tivemos partidos importantes no Brasil. O Partido Comunista Brasileiro foi um partido importante, que funcionou durante muitos anos, que teve bancadas parlamentares, senador, deputado, que governou municípios, estados. Então, teve importância. O Partido Socialista, o PTB, foi importante. E o PT surgiu numa determinada conjuntura em que esses partidos não representavam mais aquela classe trabalhadora que estava aparecendo. Aquela classe trabalhadora que, junto com a Igreja Católica Progressista, junto com os exilados políticos que sobreviveram, então, foi num momento que todo mundo se juntou e formou o PT, porque a história dos outros partidos não os representava mais, né? Isso não significa que nós seremos eternos. Pode ser que, em algum momento, surja outro, de acordo com as características daquele tempo que virá, e pode surgir e ser mais forte até do que o PT. Mas é inegável que, esses 45 anos, gente, o PT conseguiu marcar a política brasileira e a história do Brasil, né? Foi a primeira vez na história do Brasil que, efetivamente, os trabalhadores, as pessoas que produzem, elas conseguiram se organizar e, de baixo para cima, fazer a sua organização, que era uma coisa espetacular, porque o Brasil é uma nação muito nova. Nós temos 500 e poucos anos só. Sempre foi comandado pela elite brasileira. A elite que comandou, a elite do café, a elite do açúcar, a elite do ouro, a colônia, os portugueses, a Portugal que mandou. Sempre foi a elite que mandou aqui no Brasil. Foi a primeira vez que surgiu um partido, então, comandado, conduzido por gente de baixo e com alguns valores, que não eram valores criados pelo PT, eram valores que já vinham de vários tempos, de vários outros momentos históricos. E isso é condição, Heber, para uma pessoa, para um militante, é condição. A pessoa que quer ser militante do lado do povo, dos trabalhadores, ela primeiro tem que ter uma solidariedade internacional, eu sempre digo isso. Porque, veja, uma mãe que morre na faixa de Gaza, eu tenho que me indignar da mesma forma que uma mãe que morre aqui em Osasco. Essa solidariedade com o ser humano, ela ultrapassa qualquer barreira. Isso é essencial para a gente. Segunda coisa,
Você tem que ser adepto da justiça. Por isso que numa situação que você passa em determinado lugar, você vê uma injustiça, você se indigna. Então você faz parte de um lado. Você tem que ter solidariedade. Você tem que ser fraterno com seus amigos. Por isso que todas as pessoas, principalmente os políticos, que tratam mal os pequenininhos e tratam bem os grandes, não vale para o nosso time. Esse não vale. Que treme diante de um poderoso e é manso diante, ao contrário, bate nos pequenos e treme diante dos poderosos. E nós temos muita gente que é assim e trata mal as pessoas. Este não é partilhado da concepção daquilo que nós construímos. Então, o PT é uma organização que fez as pessoas disputarem o poder, que chegamos onde chegamos. O presidente Lula já ganhou 3 vezes, está no 3º mandato, se Deus quiser vai para o 4º mandato. E quem é o presidente Lula? Gente, no Brasil, você tem uma pessoa com a história do Lula, não é qualquer coisa, gente. Ter saído num pau de arara, Pernambuco, passado fome, necessidade, barará, barará, virar presidente do Brasil, reconhecido no mundo. Pode-se falar o que quiser do Lula, mas é inegável que a representação dele é a maior representação do povo e dos trabalhadores na história do país. E o Lula já está na história. Então, é para isso que eu acho que nós organizamos o PT. Né? Eu fui vereador aqui com 24 anos, depois fui candidato a prefeito com 30 anos. Enfrentei o Rossi no melhor momento do Rossi, que ninguém queria. Tinha medo do Rossi. Meu pai falava assim, Paulo, não sei se vale a pena não, Paulo. Fomos lá e enfrentamos, em 1988, elegemos 4 vereadores. 4 vereadores. Numa disputa difícil. E depois 90 e assim sucessivamente. Eu tenho o maior orgulho de ter feito essa trajetória. Tenho o maior orgulho. Tenho o maior orgulho de morar desde 1991 na Vila São José, aqui em Osasco. E que tem gente que se surpreende. Hoje mesmo está saindo lá para pegar um Uber na minha casa, passou, ô João Paulo, eu falei, opa, tudo bem? O que está fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui. Ah, é? Eu tenho o maior orgulho de Osasco. E propagandeio a cidade de Osasco por onde eu passo. Em muitos lugares eu sou conhecido como João Paulo de Osasco. E eu tenho o prazer e ter a satisfação de ser dessa cidade e ter ajudado aqui a construir o PT. Mas não foi só aqui. Depois eu virei presidente estadual do PT, organizei 173 comissões provisórias no Estado, andei o Estado inteirinho. Graças a Deus, e por esse trabalho, fui eleito deputado federal nas 2 últimas eleições, o mais votado do PT, em 2006 e 2010. Em 2010 tive 256 mil votos, distribuído pelo Estado todo. Fui ajudar a organizar o PT nacional, conheço o Brasil muito, porque organizei a eleição de 2000, há 25 anos atrás, pelo Brasil todo. Fui o coordenador do primeiro GTE do PT, Grupo de Trabalho Eleitoral. E andei o Brasil inteiro, conheço o Brasil muito, muito, e ajudei a organizar o PT. Então, eu vou encerrar dizendo isso. Eu tenho o maior orgulho. Eu carrego uma frase, Heber, que é uma frase que eu repeti ela em muitos lugares, inclusive quando eu tomei posse como presidente da Câmara dos Deputados. Ninguém é universal se não amar a própria aldeia. Ninguém. Ninguém. Então, eu tenho orgulho de dizer o seguinte, ajudei a organizar o núcleo do quilômetro 18 de Osasco, ajudei a organizar o PT de Osasco, ajudei a organizar o PT na região, ajudei a organizar o PT no Estado, ajudei a organizar o PT no Brasil. É orgulho? É orgulho. Só orgulho. E eu fico feliz em ter ajudado isso. É suficiente? Não. E se não fosse a militância, que é uma coisa excepcional. Por que tem militante? Porque é alguém que acredita. Se você reparar, gente, Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. Até hoje é o cara mais conhecido do mundo. E as pessoas falam todos os dias, todas as semanas sobre ele. Quem são essas pessoas? São os militantes do cristianismo. Militante é quem carrega a bandeira, quem bota a cruz nas costas e carrega. Faça sol, faça chuva, como o nosso companheiro mineiro. Sol ou chuva, ele está ali carregando, falando, apanha, apanha. É incompreendido,
mas é a crença que ele tem na justiça, nas relações internacionais, na fraternidade, na solidariedade, é que faz a gente fazer esse Partido dos Trabalhadores. Oxalá a gente tenha vida para comemorar 50, 60, 80 anos, mais vezes PT, Lula governando o Brasil e melhorando a vida do nosso povo. Não é fácil, não é fácil. O Brasil é muito difícil e o mundo passa por dificuldades. Mas eu sou crente. Minha militância está desse tamanhozinho, mas desse tamanhozinho eu quero contribuir para a gente fazer o Brasil cada vez melhor e o mundo cada vez melhor. Viva o PT e viva todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, João Paulo. A Letícia estava brilhando o olho ali. Dito isto, convido agora o nobre deputado estadual, vereador, ó, aqui entregar a idade também, vereador da 6ª, da 7ª e da 9ª legislatura e prefeito. 6ª não? Ih, ó, erraram aqui. E que muito nos orgulha dizer isso, né? Prefeito de 2005 a 2012 da cidade de Osasco, o melhor prefeito que essa cidade já teve, e o nosso atual deputado estadual, Emílio de Souza. O Aloysio agora vai tocar a campainha. Pessoal da técnica, desliga o disjuntor da campainha, por favor, aí, para não funcionar. Mas, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer imenso reencontrá-los aqui nessa noite. Eu vou economizar, já que eu tenho pouco tempo, vou economizar. Um abraço ao Carmônio, né, ao Marcos, João Paulo, ao nosso querido vereador Emerson, ao presidente da sessão aqui hoje, vereador Eber, do Juntós, junto com a nossa querida co-vereadora e também com o co-vereador Matheus, a Gabi Bueno, e também todos vocês estão aqui hoje. Então, ex-vereadores, membros do PT, de toda a nossa região. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, gente. Eu acho que falar do PT é falar da nossa vida inteira. É falar daquilo que nós acreditamos como instrumento principal de fazer a vida do povo brasileiro ser melhor. O PT, outro dia, João Paulo, eu tive em São José dos Campos, no aniversário do PT de 45 anos. Eu até falei para o Luiz, fizeram um negócio muito legal lá. Eles conseguiram pegar a ata da primeira reunião da comissão pró-PT de 79 e leram aquilo. Eu falei, pô, seria bom se a gente conseguisse encontrar uns documentos históricos, porque você ia ver, sabe, que aqui a fundação oficial foi 10 de fevereiro de 80, mas muito antes já tinha o movimento pró-PT, que a gente coletava assinatura para legalizar. Foi a nossa primeira tarefa como militante do PT, foi coletar assinatura para legalizar o PT. Então, é uma batalha, e nós precisamos recordar, gente, como é que esse partido surgiu. Esse partido surgiu num momento em que o Brasil estava sob ditadura militar. A ditadura militar só terminou 5 anos depois que o PT foi criado. Quando nós surgimos, Valdir, nós não tínhamos ainda eleições diretas para governador do Estado. Nós não tínhamos eleições diretas para prefeitos de capital. Nós não tínhamos eleições diretas para cidades chamadas de segurança nacional, como Santos, São José dos Campos, Volta Redonda e tantas outras. Ou seja, a democracia, nós não tínhamos liberdade de organização partidária, nem sindical. A ditadura autorizou o funcionamento de alguns poucos partidos, né? Não aceitava mais. O Partido Comunista do Brasil, por exemplo, o PCdoB, e o Partido Comunista Brasileiro eram proscritos, não podiam funcionar. Funcionavam abrigados dentro de outros partidos porque não tinham autorização para funcionar. Esse é o PT. Por isso que a nossa primeira tarefa foi... nós disputamos o governo do Estado de São Paulo, com o Lula como candidato, com apenas 2 anos de existência. E a nossa primeira tarefa foi batalhar por eleições diretas no Brasil. Foi uma das primeiras tarefas nossas.
Com 3 anos, 4 anos de idade, o PT encabeçou a luta pelas diretas no país. E depois vieram outras. Foi com o nosso esforço que se fundou a CUT, foi com o nosso esforço que se convocou a Constituinte, que nós batalhamos muito para convocar. Depois, toda a participação na Constituinte, a conquista, a primeira eleição direta. Com 9 anos de idade, o Lula foi ao segundo turno naquela majestosa campanha contra o Collor, que foi, na minha opinião, a mais bonita campanha que nós fizemos até hoje, apesar de não ter vencido. Então, a gente precisa lembrar. Eu lembro, nós somos feitos, às vezes, parece que você está num momento devagar, daí a pouco a coisa explode. Aqui, alguns vão lembrar, Kiko, que nós, em 89, o Lula, candidato a presidente, ele veio aqui em agosto. E ele estava baixinho nas pesquisas. Quem que recebeu o Lula? Recebeu o Lula os 4 vereadores que nós tínhamos aqui, o Marcos, eu, o Didi e o Enos Amorina. 2 vereadores que eram do MDB, que hoje é do PSB, que eram o Mário Luiz e a Salete, 6 vereadores. O presidente do partido, que eu acho que era o Antônio na época, o Antônio dos Santos. Nós recebemos ele na sede do PT, descemos o calçadão com uma pipoqueira dos comerciários. Né? Oi? Tem foto. Nós descemos a pipoqueira ali, sabe, meia dúzia de gato pingado, o Lula falando no megafone que ninguém ouvia, ninguém entendia. Né? Isso foi nós. E não juntou mais, na caminhada não desceu mais do que 20, 25 pessoas, com o Lula. Isso em agosto. Quando foi aqui, já no segundo turno das eleições, o Lula fez um comício para mais de 15 mil pessoas no Largo de Osasco, que foi aquele famoso comício onde o cara estourou um ovo na cabeça dele. Então, nós temos história. Esse partido não foi feito da noite para o dia e não foi feito sem atos de bravura. Sabe, eu começo a lembrar de todos os nossos dirigentes. Sabe, todos nós tivemos bons presidentes aqui, mas eu preciso lembrar da nossa companheira Rose, que foi uma grande presidenta, a primeira mulher a presidir o PT de Osasco e foi grandiosa. Sabe, coordenou as nossas campanhas, foi muito importante. Então, eu fico olhando assim, ser petista é perseverar o tempo todo, é não achar que a batalha está perdida nunca, é, apesar das dificuldades, continuar marchando. E eu lembro sempre de uma história, aqui, Rosângela, que o Mao Tse-tung, que é o líder histórico da China, da República Popular da China, o Mao Tse-tung contou uma vez num congresso do Partido Comunista Chinês. E a história que ele contou, Emerson, era o seguinte: ele contou a história que, na mitologia chinesa, tinha uma história chamada O Velho Tonto e a Montanha. E essa história, basicamente, ele dizia o seguinte: o que era essa história? Ele falava que havia um velho que construiu uma casa, e essa casa tinha 2 montanhas em frente a ela, que faziam sombra e atrapalhava a vida, a produção, tudo, e ele concluiu que precisava remover aquelas montanhas dali. Então ele começou a cavocar. Pegou um machado e começou a cavocar. E um dia, alguém falou para ele: você é tonto? Você não está vendo que você vai morrer e não vai terminar de cavocar essa montanha? E ele falou: olha, eu tenho 2 certezas. Eu tenho a certeza, primeiro, que essas montanhas são muito grandes, mas elas não crescem mais. Então, cada cavocada que a gente der, ela vai diminuir de tamanho. E a outra certeza que eu tenho é que, quando eu não estiver mais aqui para cavocar, os meus filhos vão continuar cavocando. E a montanha que nós, do PT, cavocamos esses 45 anos, é a montanha de combater a injustiça nesse país desigual. E a gente poder olhar para trás hoje e lembrar que, se não fosse o PT, não tinha 30 milhões de famílias recebendo Bolsa Família hoje, não tinha 4 milhões recebendo, sabe, 8 milhões fazendo universidade, não tinha 4 milhões recebendo agora o auxílio pé de meia, não tinha 4 milhões de pessoas morando debaixo de um teto do Minha Casa Minha Vida, não tinha outros tantos milhões morando em favelas hoje urbanizadas, com dignidade, com documento na mão.
Não tinha. Esse país não conhecia orçamento participativo, não sabia como era aplicado dinheiro público. Então, o PT tem história e tem que se orgulhar dessa história. E, finalmente, Aloysio, eu me lembro que... E nós temos história não só no plano federal, nacional, nós temos história nos municípios. Pega Franco da Rocha, o que era antes do Kiko e depois do Kiko. Sabe? Pega Osasco, o que era antes do PT e depois do PT. E nós éramos no tempo que prefeito tinha que entregar, não bastava ficar no TikTok fazendo brincadeira. Hoje ficou fácil. Hoje basta ir para trás de um computador, fazer um monte de brincadeira e não tem entrega. Governos que passam pouco da mediocridade, que não conseguem entregar. Então, eu estava lembrando aqui, Aloysio, para encerrar, que em 2007, quando Osasco completou 45 anos, a gente fez um programa chamado Osasco 50 anos, que parecia, mas que não ia chegar nunca, né? Só daqui a 5 anos. E durante 5 anos nós fizemos planejamento de metas, o que Osasco deveria atingir, chamamos a sociedade, discutimos, foi um processo muito bacana. O PT hoje faz 45 anos. E eu acho que a próxima direção do PT a ser eleita esse ano deveria tomar como desafio fazer uma espécie de projeto PT 50 anos. Quer dizer, como é que nós queremos chegar aos 50 anos, pelo menos na cidade de Osasco? Com quantos militantes preparados para assumir o futuro desse partido? Com que nível de participação? Com que nível de participação da juventude dentro do PT? Com que abertura? Sabe, como é que nós vamos fazer para que a cultura seja apropriada por muito mais gente nessa cidade? Então, nós temos que fazer, e temos que ter orgulho do que já fizemos. Por isso, nada mais justo do que dar um viva a esse partido que, perseguido como nunca, continua sendo o partido do povo brasileiro. Viva o PT! Muito obrigado, nosso sempre prefeito, deputado estadual, Emílio de Souza. Gostaria de dizer que a sessão está sendo transmitida ao vivo e a companheira Flávia May justificou a ausência dela. Ela já tinha mandado mensagem aqui para mim que está com dengue. Parece que a dengue está sendo um problema grande aqui na nossa cidade. Não só na cidade, como na região. Claro, claro. Eu esqueci de falar uma coisa, gente, assim, que é importante. Eu assisti quando o João Paulo tomou posse como vereador, na 6ª legislatura. Eu não pude entrar, Valdir, porque eu ainda era criança, tinha menos de 10 anos. Mas eu vi ele entrar aqui, entendeu? Eu estava falando de 89, né? E eu estava ouvindo ali atentamente, né, do Lula aqui com os companheiros. Eu gostaria de dizer que 7 anos depois, em 96, eu nasci. E também aqui a Marilu, a presidenta do PSOL de Osasco, do Partido Socialismo e Liberdade, partido que foi meu primeiro partido há um tempo atrás. Ela enviou um abraço aqui a todos e todas, também não pôde estar presente. Dito isso, já encaminhando para o final, eu gostaria de convidar o deputado federal, presidente estadual do PT, carinhosamente o pessoal chama de pai do Juntós, o nobre deputado federal Kiko Seleguin. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu vou cometer a indelicadeza aqui de cumprimentar todos de uma vez só, porque se tocar aquela campanha vai ser o recreio na hora de ir embora, porque está muito tarde e aí todo mundo vai sair correndo. Mas eu acho que, primeiro, cumprimentar aqui o Weber, o Juntos, a Gabi, o Matheus, parabenizar pela iniciativa, parabenizar o PT de Osasco. Foi muito bacana ficar sentado ali mais ou menos durante 1h30, assistindo a todos os depoimentos aqui, desde o militante mais antigo, não vou dizer quem é aqui, né, até o Juntos, que acho que representa institucionalmente esse processo de renovação que o PT de Osasco está passando. E é muito bacana, porque a história que vocês construíram aqui no município de Osasco é muito rica. Não só nessa primeira fase do PT, que são as lutas aí pela democracia, pela organização, pelo direito de existir enquanto organização que represente a população, mas também na fase da institucionalidade, que entregou escolas, creches, hospitais, avenidas, casas populares, enfim, um caminho para o desenvolvimento de Osasco, que, ao contrário de quando vocês pegaram a cidade lá atrás, hoje
diante de tudo que vocês conseguiram planejar e construir. Infelizmente, não deu tempo de executar muitas das coisas, né, Emílio? A gente vê Osasco como uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo, que, infelizmente, com rica do jeito que é, não exporta tantas políticas públicas, aliás, nenhuma. Eu não me lembro, e estou andando bastante o estado, de uma política pública que a gente vê num município como Osasco, que sirva de exemplo, diferente dos nossos governos, não só aqui, mas em outras cidades importantes. A gente pode ficar aqui a noite inteira e muitos de nós aqui lembramos de programas importantes que o PT colecionou a nível municipal, estadual e nacional. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, crescimento do salário mínimo, orçamento participativo, programa Vai e Volta, bilhete único. São tantas as marcas que o PT conseguiu construir ao longo desse tempo, porque as nossas prioridades eram: não basta chegar ao poder, nós temos que chegar ao poder e realizar, transformar a vida do povo. Esse é o nosso grande compromisso. Isso é o que nos move enquanto partido. Agora, de todas essas marcas que a gente tem, nenhuma delas, na minha opinião, é mais importante do que a história do PT, que sintetiza na figura do presidente Lula. Porque você ter um retirante nordestino que, expulso pela fome, saiu da sua terra e veio a São Paulo, e sem saber o que estava fazendo, mas muito baseado nos valores dos quais o João Paulo colocou aqui, da justiça, da capacidade de se indignar e da perspectiva de luta, conseguiu inspirar milhões de pessoas a formar o Partido dos Trabalhadores. A história de vida do Lula, ela é muito mais importante do que qualquer um dos programas que a gente tenha posto em prática. Porque sem essa inspiração inicial, nós não existiríamos. Nós não teríamos condição de organizar um partido transformador que veio de baixo para cima e realizar tantas conquistas na vida do povo brasileiro. E olha que essas conquistas, elas se dão muitas vezes em programas reais, que a gente consegue fazer quando chega ao poder, mas muitas das quais são realizadas por outros governos pressionados pela nossa capacidade de mobilização da população. Então, gente, eu acho que nessa nova fase que o PT, porque quando a gente comemora aniversário, a gente sempre abre oportunidade para uma nova fase. Nós precisamos nos orgulhar de onde nós viemos, quem somos, e recuperar dia a dia a nossa capacidade de nos indignar com as injustiças, de fazer a defesa implacável da nossa história e dos nossos valores. E saio daqui hoje de Osasco muito feliz, porque eu acho que o PT de Osasco está se reencontrando com a sua história. Tá, depois de 8 anos sem ter um representante na Câmara Municipal, mostrando que não só voltou a ter participação na institucionalidade da cidade, mas eu percebo aqui a sinergia entre os companheiros de várias gerações, de várias áreas de atuação na sociedade, muito motivados em poder construir uma nova página no PT de Osasco, fazendo essa união de tudo que foi importante para que vocês chegassem até aqui, mas muito convictos de que vai ter uma nova energia para arrumar para uma cidade e um partido muito mais organizado, que vai voltar a inspirar o militante aqui dessa cidade, dessa região e de todo o estado. Sabe por quê, gente? Porque eu sou um desses militantes. Por muitas vezes eu me inspirei em fazer coisas, em dizer coisas, em mover montanhas daquilo que acontecia aqui, porque eu sempre me inspirava no mandato do João Paulo, nas realizações do Emílio, enfim, eu sou um desses milhões aí que se inspiraram pelas histórias inovadoras, né, e bonitas que os nossos companheiros construíram no PT. E eu espero que a gente possa sair daqui hoje, mais uma vez, com energia renovada, porque esse ano vai ser um ano de muita luta, de defender a democracia, de defender as realizações do governo do presidente Lula, de defender um país que, é claro, pode melhorar muito, mas hoje já está muito melhor do que estava no governo do Bolsonaro, com o povo mais pobre enfiado na fila do osso. Nós temos muito o que defender para fazer com que 2025 seja o alicerce para 2026. A gente não só vencer as eleições, mas com uma grande vitória e reafirmando a retomada de uma política progressista, oferecendo para o povo trabalhador a alternativa real de emancipação. Viva o PT! Um grande abraço, gente. Valeu! Muito obrigado, presidente e deputado federal Kiko Selegui. Olha, quebrando o protocolo, né, da presente sessão,
A gente encerraria no deputado, né? Mas não tem como, assim, né? Jovem e rebelde. Peço até perdão, presidente. E a gente vai encerrar a sessão não, né? O uso da tribuna, porque depois tem também aqui um presente para o diretório, com a fala da nobre co-vereadora, porque a gente tem que encerrar aqui o uso da tribuna com a mulher falando, a Gabriela do Juntós. Boa noite a todos. Bom, gente, eu vou imitar o nosso pai, né, filho de peixe, peixinho, e eu vou fazer uma grande saudação a todos que estão aqui. Gostaria de saudar a mesa diretora, o nosso presidente da Câmara que está aqui, o Carmônio, o Emerson Osasco, nosso nobre vereador. Também saudar todo mundo da plateia que está aqui conosco. É muito bom ver que o pessoal do PT está aqui com a gente. Quando a gente faz um evento dessa magnitude, a gente fica com medo de estar vazio, né? Mas estou feliz que está cheio hoje. E também cumprimentar todo mundo que é vereador da região, ex-vereadores também que estão aqui. Muito obrigada pela presença. Eu peço perdão se eu estou esquecendo de alguém, mas é que eu tenho que ser rápida, porque quando você vai encerrar, né, você fica com a responsabilidade de não prolongar muito a sessão. E aí eu também queria nominalmente agradecer o nosso gabinete, que está aqui. Então, queria deixar bem pontuado que a gente é maioria mulher no gabinete. Agradecer a Emília, a Stephanie, a Letícia, a Bianca, o Ale e o Leonel. Muito obrigada. Nosso trabalho só está sendo bom porque a gente tem vocês. E também, né, gente, a responsabilidade de falar por último, ela é muito grande, principalmente depois de figuras tão históricas aqui para o nosso partido e para a nossa cidade. Mas eu queria deixar pontuado aqui algumas coisas que nós, enquanto coletivo e mandato, estamos fazendo para vocês também terem conhecimento e se sentir parte do nosso mandato. Humildemente, eu venho reconhecer como todos os nossos parlamentares têm muita qualidade técnica e política. Isso eu falo em nome dos deputados, em nome não, né? Agradecendo aos deputados que estão aqui presentes, estadual, federal, e falar que isso dá um gás para que a gente faça um trabalho muito bom também, ou pelo menos a gente tente. O nosso mandato, antes da gente assumir, a gente já começou a ir atrás do que a gente poderia fazer pela cidade. E aí a gente foi bater lá em Brasília, pedir a ajuda do Kiko para ver como que a gente poderia contribuir para a cidade. E foi quando a gente teve a ideia de trazer a emenda para começar a fazer um cursinho pré-vestibular na periferia aqui da nossa cidade, lá na Zona Norte. Então, junto com o Kiko, a gente está buscando soluções para pensar em educação aqui, porque a professora Mazé está aqui, ela não vai deixar eu deixar de falar isso, que tudo passa pela educação, e isso é muito importante para a gente enquanto mandato. Por isso, ano passado, a gente fez essa articulação para fomentar esse cursinho, e a gente, em 3 meses de mandato, já estamos tocando 9 projetos com as emendas impositivas que a gente tem aqui enquanto vereador. Desses projetos, eu vou citar aqui, só muito por cima, tá? Não vou me aprofundar muito para vocês também não ficarem cansados de ouvir minha voz. 2 projetos são de cursinho popular, além daquele outro que eu citei, a gente também está fomentando mais 2 cursinhos populares, um pré-vestibular e outro pré-vestibulinho. Não podemos nos esquecer que está vindo um Instituto Federal aqui para a nossa cidade, né? Então, a gente precisa ter um cursinho que possibilite a periferia adentrar esses espaços. E também vamos fomentar a ABRAC, eu não sei se todo mundo conhece, mas é a Associação Brasileira Autismo Conexão. A parada LGBTQIAPN+, aqui em Osasco, porque pouco se fala disso aqui em Osasco, mas a gente tem uma população LGBT aqui muito grande e que merece e deve ter visibilidade. Perdão. E também a gente tem um projeto lindo com o Instituto Casa Viva, que é de pomares urbanos, que a gente acredita muito em trazer de novo a sustentabilidade para a nossa cidade, né? E também defender o acesso ao alimento para todos. Ou seja, a gente quer e vai investir em segurança alimentar. Também a gente vai investir... O pessoal acha que petista não gosta de segurança pública, né? Mas a gente foi os únicos a ter a ideia de fomentar e também investir em equipamentos de inteligência e segurança pública para a nossa cidade. Tem muitas áreas aqui que são vulneráveis e precisam desse investimento. Então, a gente
falou com a GCM, falou com a secretaria envolvida e a gente vai ajudar a mandar um dinheiro para fazer esses equipamentos pulverizarem para a nossa cidade, porque é muito importante e pouco se olha para isso aqui também. E aí, uma coisa que pontuaram aqui hoje, eu não lembro quem foi, peço perdão, mas assim, a saúde pública aqui em Osasco, ela está uma vergonha. E para que a gente tente remediar, auxiliar e mudar essa realidade, a gente vai fomentar e mandar emendas impositivas para 2 UBSs que a gente visitou, uma no Munhoz Júnior e outra lá no Jardim Dávila. E também a gente vai ajudar a zerar a fila de especialidades do município, porque a gente sabe que o problema da saúde de Osasco está na fila de especialidades. Junto com os outros vereadores dessa casa, a gente vai ajudar nesse programa. É bastante coisa, né? E ainda, além disso, a gente protocolou já 3 projetos de lei. Um de pomares urbanos, outro referente às agroflorestas e outro de cursinho popular. Então, como eu falei, a gente já começou aí com todo o gás, são 3 meses de mandato, mas a gente já está fazendo bastante coisa. E, novamente, eu agradeço muito ao nosso gabinete que fez com que isso fosse possível. E aí é isso, né? A gente teve bastante conversa, reuniões com os sindicatos, com os munícipes, também com outras lideranças e conselhos da nossa cidade, fazendo da nossa prioridade a educação e a saúde para todos, de forma pública, gratuita e de qualidade. A gente acredita bastante na questão da sustentabilidade, segurança urbana, que a gente sabe que também são valores que são defendidos pelo nosso partido. Então, gente, eu queria encerrar falando que a gente ainda tem muito pela frente, mas a gente conta com o apoio de todos dessa casa, e dessa casa não, né? Eu não vou colocar os outros vereadores no jogo, mas do nosso partido, para fazer com que o nosso mandato cada vez mais tenha mais projetos na cidade, a gente consiga fomentar outras ações e atividades aqui na cidade de Osasco. A gente conta com vocês, e eu sei que a gente pode contar com o trabalho de todo mundo aqui na cidade de Osasco. E é isso, vamos fazer com que Osasco seja uma cidade mais justa e para todos e todas. Obrigada, gente. Viva o PT! Muito obrigado, nobre vereadora Gabriela Bueno, do Juntos. Bom, nesse momento, eu convido os co-vereadores do mandato, a co-vereadora Gabriela Bueno, o co-vereador Matheus de Oliveira, para que se posicione em frente à mesa diretora para a entrega de uma homenagem a um partido dos trabalhadores. Também convido os integrantes presentes da executiva. Esse presente é para o diretório, nós vamos dar em nome do diretório para a executiva. Para que eles também venham aqui até a frente da mesa diretora. São eles o Aloysio da Silva Pinheiro, Cleiton Lerner Correia, Eduardo Dias da Cunha, Gustavo Henrique Silva, João Batista Alves, João Góes Neto, Maria Aparecida Ferreira, Maria Aparecida da Cunha, Maria de Lourdes dos Santos, o Everton Rodrigues. Vem aqui na frente que a gente vai entregar uma nobre homenagem. Partido é dos trabalhadores! Partido é das trabalhadoras! Muito obrigado. Bom, um pouquinho antes de encerrar, muito obrigado, viu? Eu só gostaria de dizer, primeiro agradecer a todos aqui presentes, dizer que eu vim da igreja, né? E aí na igreja a gente aprende uma coisa assim, né? Que é simples de falar, que Deus é bom e o diabo não presta, né? Na política, na construção de esquerda, eu aprendi a dizer que tudo pertence à classe trabalhadora. É o mesmo mantra. Dito isso, eu gostaria de relembrar
que na história do nosso país, e Osasco está inserida nessa história, principalmente na greve da Cobrasma, a ditadura passou aqui e deixou o seu recado aqui, deixou vítimas aqui nessa cidade, e por muitas vezes na história do nosso país, se ultrapassou a linha do absurdo. E nos últimos anos, mais referido em 2022, foi só por causa de um partido, muitos, né, que fizeram parte, mas principalmente um partido, que essa linha não foi ultrapassada novamente. E foi o Partido dos Trabalhadores, em nome do presidente Lula, que impediu que a barbárie voltasse a ser protagonizada aqui nesse país. Então, muitos falam, às vezes, né, o PT morreu. Não, não morreu. E assim como lá em 89, a gente lutava, né, contra a barbárie, a gente continua lutando. Só que agora, 45 anos depois, com muito mais vigor, com vitórias acumuladas, com o povo sabendo qual que é a diferença de você ter um presidente trabalhador lá representando o povo e, novamente, vencendo o fascismo. Então, eu gostaria de dizer, viva o Partido dos Trabalhadores, e eu tenho certeza que a gente vai construir mais 45, mais 50, a gente vai estar comemorando, não nessa casa, porque o nobre presidente aqui, Carmônio, já está construindo uma outra, mas acredito que na outra casa, comemorando os 100 anos do Partido dos Trabalhadores. Dito isso, ao ex-presidente da Câmara Municipal de Osasco, eu agradeço, a mesa diretora presente, a relações institucionais aqui da Câmara, aos funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara, aos funcionários do meu gabinete e também aos funcionários do cerimonial que muito ajudaram aqui, é a primeira vez, né, que eu estou compondo aqui a presidência, muito obrigado mesmo. Eu peço desculpa, a gente passou um pouquinho do horário, mas faz parte, faz um tempo aí que a gente não fazia isso aqui. E antes do encerramento, eu convido a todos que desejarem se reunir para aqui na frente, né, para a gente fazer um registro fotográfico para deixar aí para a história. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão solene.